Boa noite a todos. Agradecemos a Deus essa oportunidade abençoada, mais um ano que se inicia a cada um de nós, 2023, mas que possamos iniciar com o coração aberto nessa prática que a doutrina espírita nos pede, dessa reforma íntima, da busca do autoconhecimento e da busca da certeza de um mundo melhor a cada dia através das nossas mãos. De acordo com o temário da casa, nos foi passado para que pudéssemos falar um pouquinho como lidar com a ansiedade. Abordamos um pouquinho esse tema no final do ano passado, e hoje fazemos um complemento um pouco mais científico de acordo com a doutrina espírita. E é um tema que vem em consórcio, creio eu, para a grande população mundial. Quantas são as vezes que nós nos encontramos ansiosos, buscando uma resposta, tentando uma solução? Para que a gente inicie, o que é uma ansiedade? Qual o conceito de ansiedade? Então nós buscamos o livro Transtornos Mentais, que consta aqui na imagem, que é de uma espírita, Sueli Caldas Schubert. Ela fez uma análise muito criteriosa dos transtornos da mente pela consideração etiológica da palavra, acerca também do estudo da psiquiatria e da psicologia, e fez uma análise acerca da doutrina espírita em cima de cada tema. E nesse livro nos é dito que a ansiedade traduz-se como expectativa ou esforço de adaptação ante as situações da vida, podendo ser decorrente de frustrações profissionais, afetivas, conflitos conjugais, morte de entes queridos, situações socioeconômicas desfavoráveis. Então, quantas são as situações que, por vezes, nós nos encontramos que nós nos parecemos ansiosos? É como se fossem obstáculos que nós deparamos em nossa existência e nós queremos uma solução para aquilo que nos atormenta. Diante de uma situação que a gente não esperava, como se fosse um obstáculo, quando nós deparamos com aquilo, nós precisamos ter uma solução, nós precisamos resolver aquela situação e nós nos tornamos ansiosos. Inclui-se também o medo da violência, dos acidentes e tudo que a vida moderna traz no seu bojo, em seus aspectos mais negativos. E dentro da importância desse estudo na casa espírita, nós buscamos alguns dados, entre eles os dados da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que mostra que antes da pandemia, no ano de 2019, nós tínhamos cerca de 301 milhões de pessoas com transtornos de ansiedade. O Brasil liderou esse ranking, com 18,6 milhões. E em 2022, após a pandemia, já se conta mais ou menos 76 milhões de pessoas afetadas por algum tipo de ansiedade. Então, quantas são as situações que o nosso mundo atual nos mostra, e nos deparamos, que nos torna pessoas ansiosas? Quantas são situações que nós precisamos de uma resposta rápida para tentar voltar ao nosso padrão de equilíbrio e muitas vezes nós não encontramos essas respostas e nos tornamos ansiosos na busca dessa paz interior. E assim, nós buscamos dentro desse livro Transtornos Mentais o que seria essa ansiedade. E ela cita no seu livro uma colocação do Dr. Hall May, que é um especialista na área. E ele fala que existem dois tipos de ansiedade. Existe uma ansiedade que é a chamada ansiedade normal, e existe a ansiedade, que é a que mais nos chama a atenção, que é a ansiedade patológica. Esse termo patologia é tudo relativo à doença, Ou seja, então existe uma ansiedade que é normal no nosso dia a dia, mas existe também uma ansiedade que pode gerar algum transtorno para o nosso veículo físico. Então, quando nós falamos em ansiedade normal, de acordo com a classificação, ele fala que ser uma ansiedade normal é uma inquietude, ou seja, é alguma coisa que nos tira do nosso prumo, que nos tira do nosso equilíbrio. E na verdade, ela é uma questão normal e até muito útil nos nossos dias, porque ela significa a presença da nossa vitalidade. Significa que nós estamos vivos, que nós estamos operando no nosso dia a dia, estamos buscando as nossas coisas, o nosso crescimento e a nossa evolução. Para que a gente aprenda alguma coisa, a gente tem que correr atrás,
para que a gente construa alguma coisa, seja ela de ordem material ou de ordem espiritual, nós temos também que exercer algum tipo de trabalho. E às vezes nós nos tornamos ansiosos para buscar isso. Essa ansiedade, ela é uma ansiedade normal. A gente tem que correr para entregar alguma coisa em dia, a gente tem que preocupar com os nossos familiares, sejam filhos, sejam os pais, a gente tem que cuidar daquele que ele está doente do nosso lado, a gente tem algumas responsabilidades de trabalho, dentro da sociedade a gente também tem as nossas responsabilidades. Então essa ansiedade, ela significa que a gente está vivo e que a gente está operando dentro do contexto social. Mas o que chama a atenção é a ansiedade patológica, ou seja, seria aquela que, de acordo com o conceito, que traz uma reação desproporcional ao perigo do objetivo, ou seja, envolve repressão, dissociação e gera mecanismos neuróticos. O que seria isso? Quando nós nos deparamos com uma situação, um problema, que todos nós espíritos reencarnados trazemos, como que nós vamos lidar com aquele problema? Quando nós temos uma reação desproporcional ao problema, não identificamos o problema e muitas vezes parece que não tem saída, aquilo pode se somatizar para a nossa estrutura física e gerar danos, doenças, problemas e dores. Existem casos que foram narrados nesse livro, ela não cita nomes, ela abrevia os nomes, é claro, por uma questão ética. Foram 2 casos nos Estados Unidos, feitos por esses médicos. Um deles era um jovem que desenvolveu uma neurose porque ele achava que ele iria sofrer um problema cardíaco. Então, esse medo de sofrer um problema cardíaco do nada, ele consumia todo dia o momento dele. Toda hora ele pensava que ele iria ter um problema cardíaco. Então, ele ia para o quarto, por exemplo, quando ele trocava de cômodo da casa, ele adquiriu uma neurose. Ele tinha que voltar no cômodo para ver se ele levantou mesmo. Isso foi virando uma neurose no dia a dia dele. E nesse caso, ele foi, através do tratamento médico, foi também acompanhado um tratamento em casa espírita. E foi constatado que nesse ponto da neurose dele também existia processos obsessivos. Com o trabalho na casa espírita, o passe, o estudo, o evangelho, ele teve uma melhora significativa que teve até a redução nos medicamentos. E teve um segundo caso de uma menina que desenvolveu uma ansiedade fortíssima porque ela achava que toda vez que ela fosse sair à rua, ela poderia sofrer um acidente. Então, o mecanismo de defesa que ela foi criando, que se transformou numa neurose, era que se ela colocasse 3 blusas de frio, ela estaria mais protegida na rua. Então, ela saía à rua todas as vezes com aquelas 3 blusas. No tratamento espírita não foi identificado um processo obsessivo, mas também foi muito intenso uma ajuda e ela conseguiu melhorar essas neuroses. E no livro de Valdo Franco, através do espírito Joana de Ângeles, que é um espírito que conhece fortemente a alma humana, ela diz no livro O Homem Integral: ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física em graves danos para a vida. Nós sabemos do elo fortíssimo entre espírito e corpo. Então, aquilo que o espírito sente e muitas vezes está em desequilíbrio, ele transporta isso para o seu organismo físico, transformando em doenças. Por isso que muitas ansiedades, quando elas se tornam patológicas, elas geram algum problema de ordem física também. Mas quais seriam essas causas? Diante dessas patologias que podem surgir, essas ansiedades, de onde que nasce isso na nossa existência? Nós buscamos ainda nesse mesmo livro que a complexidade da vida moderna, a competitividade, as pressões, os desafios impostos aos indivíduos, as frequentes e rápidas mudanças, a perda de valores familiares e religiosos e os conflitos daí resultantes geram os estados de ansiedade. Então nós fizemos 2 observações que estão fora do livro aqui, onde está esse pontinho número 1. Desafios impostos aos indivíduos. Em muitas situações, principalmente no nosso momento atual, nós nos deparamos a todo momento com pressões sociais. O que seriam pressões sociais?
são aquelas pressões que delimitam a regra que nós devemos seguir. Só que muitas vezes, nós que somos espíritos reencarnantes, temos uma outra caminhada em determinado momento da nossa vida. E nós não somos iguais uns aos outros. Não tem como a gente seguir uma regra padrão para todas as pessoas. Nem todos vão seguir aquela determinada profissão, nem todos vão constituir um matrimônio, nem todos vão ter filhos, nem todos vão adquirir muitos bens materiais, porque cada um tem a sua trajetória a ser seguida para o desenvolvimento e o processo do aprimoramento espiritual. Mas essa complexidade moderna, e muitas vezes ela nos chama a atenção e nós vamos nos escravizando por esses padrões sociais e esquecemos de atender às exigências espirituais que nós trazemos de forma individual. E um outro fator muito importante é a perda de valores familiares e religiosos, independente de crença, de religiosidade qualquer que seja. Mas quando nós entendemos que a família, independente de qual estrutura familiar seja, nós estamos reencarnados ali ou estamos convivendo ali com um objetivo, nós entendemos que nós temos uma função e que aquelas pessoas que estão conosco também têm as suas funções. Nós aprendemos a conviver. Nós podemos entender que a família é o nosso primeiro laboratório espiritual. Dentro do nosso processo reencarnatório, a família é a nossa primeira ponto de trabalho, nosso primeiro pontapé inicial. E quando nós buscamos qualquer que seja aquela religião ou religiosidade que nos permite melhorar e entender a nossa função no planeta Terra, nós vamos colocando as nossas energias para esse processo evolutivo. Mas seria somente isso que foi relatado no livro? Ou será que existem também outras causas da ansiedade? Joana de Ângeles fala que esse distúrbio está enraizado no ser que desconsiderou as soberanas leis e se reencarna com a predisposição fisiológica, imprimindo nos genes a necessidade de reparação dos delitos transatos. Ou seja, está em nosso planejamento reencarnatório as necessidades para a eclosão da doença que são desencadeados por fatores sociais, psíquicos e acabam gerando conflitos e inseguranças. É muito importante essa narrativa de Joana de Ângeles, porque todos nós que estamos no planeta Terra trazemos as nossas imperfeições. Às vezes, quando a gente está no nosso íntimo, na nossa conversa individual conosco, quando a gente olha para o espelho da alma, às vezes a gente até se sente envergonhado. A gente fala, nossa, mas eu não consigo atingir aquele objetivo, eu apresentei uma falha no dia de hoje. Mas o que nos leva em consideração, que a doutrina espírita nos mostra, é que todos nós estamos no mesmo caminho. Todos nós trazemos essas imperfeições. E nos momentos de ansiedade que todos nós, porventura, podemos desenvolver, são aqueles momentos em que nós estamos sendo chamados para trabalhar algum pontinho interno que tem falado mais alto dentro de nós, algum problema desse nosso passado. Então, quando nós vemos algo que desregula no corpo físico, possivelmente tem a origem ali no processo espiritual. Como nós somos reencarnantes e trazemos algumas experiências, sejam boas ou ruins do nosso passado, é dado o momento agora de reencarnar para trabalhar essas experiências que não foram tão boas. Por isso que muitas vezes ela se torna na forma de ansiedade. E isso em consórcio é mostrado também no livro Missionários da Luz. Esse livro mostra o processo do planejamento reencarnatório. E André Luiz narra um caso no centro de reencarnação, onde um espírito chamado Anacleta pedia um corpo diferenciado para reencarnar. Ela pediu um desalinho na glândula tireoide, para que aquele corpo dela não tivesse tanta beleza e não atrapalhasse ela no seu trabalho reencarnatório. E ela tinha um compromisso com 3 espíritos que estavam em condições muito difíceis em zonas umbralinas. Ela teria que receber esses 3 espíritos como filhos. E eles estavam em zonas umbralinas porque ela tinha sido uma mãe muito permissiva no passado. Então ela pede um corpo com um certo tipo de problema, para que ela não fugisse às questões, às tentações sexuais, e dedicasse a sua energia, a sua força, no cuidado desses espíritos com que ela tinha o comprometimento.
E aqui, eu não gosto muito de colocar textos, mas esse aqui foi muito interessante. Eu vou pedir até uma licença para vocês para eu fazer a leitura. Será que nós estamos ansiosos de acordo com o que Joana de Ângeles fala? Eu vou fazer a leitura desses pontos aqui. O comportamento ansioso, não poucas vezes, é estimulado por descargas contínuas de adrenalina, o hormônio secretado pelas glândulas suprarrenais que ativam a movimentação do indivíduo, parecendo vitalizado de energias que logo diminuem a intensidade. Segundo ponto, na turbulência comportamental, os indivíduos tornam-se não raras vezes exigentes, preconceituosos, agressivos e violentos, desejosos de impor a sua vontade contra a ordem estabelecida ou aquilo que consideram como errado e carente de reparação. Olha os nossos dias atuais, essa ausência de paciência das pessoas, essa agressividade constante das pessoas, o descaso, a indiferença. Isso em muitas situações mostra, através de Joana de Ângeles, nada mais do que uma ansiedade. Se eu não consigo trabalhar aquela dor que está ali justamente pedindo para ser trabalhada, eu estou ansioso e eu jogo isso para as pessoas, na forma de preconceitos, na forma de agressividades, na forma de violência. Paremos para pensar, nós estamos entrando em 2023 e nós ainda estamos precisando de legislações para respeitar a mulher no nosso mundo. Isso é triste. Imaginemos que a gente precisa de lei para que a mulher seja respeitada, porque o número de mulheres que são agredidas e abusadas no nosso mundo é extremamente alto. Isso já deveria ser, na verdade, uma responsabilidade nossa. Então, em muitos desses casos de ausência de amor, de afeto e a troca por essa agressividade e essas fugas são, na verdade, turbulências espirituais. Os relacionamentos são turbulentos porque desejam impor, não admitindo restrições à forma de conduta. E desfilam em nossa comunidade social inúmeros indivíduos ansiosos que se negam ao reconhecimento do distúrbio que atormenta, procurando disfarçar com o álcool, com o tabaco, nos quais dizem dispostos a um bastão psicológico para apoiar a melhor reflexão em drogas aditivas e o sexo desvairado. Quantas vezes a gente tem visto, principalmente na cabeça do adolescente e da criança na nossa atualidade, a força da bebida alcoólica e a força das drogas. Hoje a gente vê, as músicas estão vindo com esse teor, as mídias elas estão vindo com esse teor. E quando aquela pessoa, ela tem aquele jovem, ele já busca o seu controle, ele já tenta entender os seus processos de ansiedade e foge desses vazios existenciais, ele muitas vezes é até taxado pela sociedade, porque fica como se fosse comum o uso da bebida alcoólica, fica comum o uso das drogas, e nós sabemos que não é. Na verdade, são vazios existenciais e são muletas de sobrevivência que o espírito utiliza naquele momento. E buscando então essa ideia em relação a crianças e jovens. Quando nós olhamos uma criança ou olhamos um jovem, nós buscamos a certeza de que são espíritos reencarnantes. Eles também trazem as suas dificuldades, trazem as suas deficiências. E em muitas situações, quando a gente vê a criança com uma dificuldade, quando a gente vê a criança com uma ansiedade ou com alguma coisa que a incomoda, como que nós devemos nos portar enquanto buscando a doutrina espírita, a compreender qual a dor que aquele espírito traz? Porque nós também trazemos as nossas dores. E as crianças e jovens que estão aí também têm as suas dores. Agora, o papel educacional, seja na escola, seja na família, nas evangelizações ou nas religiões, quando ela procura entender que todos nós trazemos dores e buscamos interpretar essa dor e auxiliar nessa dor, nós estamos fazendo um papel muito mais sublime do que trazer corretivos na fase adulta. Por exemplo, a gente vê o problema imenso que nós temos com drogas hoje. Os problemas mais severos, mas seria muito mais prático se nós nos antenássemos para as questões de alma e procurar entender e compreender a dor de uma criança, de um jovem, para que ela não precise buscar essas muletas, entre elas álcool e bebidas. E o cuidado com as forças e os padrões sociais. Cada criança, ela também tem o seu planejamento reencarnatório. Ela vai ter uma tarefa para desenvolver na Terra.
e às vezes tarefas até muito bonitas, em que ela vai ser luz para a sociedade e ao mesmo tempo luz para ela também. Mas nós não podemos incutir na cabeça de criança o que é certo ou errado em relação, por exemplo, à profissão. Às vezes a criança já tem uma vocação por um determinado ponto, mas nós obrigamos ela a seguir por outro. Nós determinamos o que aquela criança tem que ser. Nós determinamos quais os caminhos que ela tem que seguir e muitas vezes nós não escutamos quais são os objetivos que aquela criança e aquele jovem traz. E por isso que muitas vezes a gente acaba vendo criança muito ansiosa, jovem muito ansioso, porque está fora ali da compreensão existencial, do grande trabalho que ela tem para desenvolver no seu mundo e, acima de tudo, da importância que ela traz nas suas mãos. Nós somos, assim, podemos utilizar uma palavra, nós somos muito meritórios nas mãos de Deus, porque nós estamos no principal momento, nós estamos reencarnados, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Quando a gente passa isso para um jovem ou uma criança, e para nós também, que nós temos uma coisa bonita para desenvolver agora, independente das nossas falhas, e que todos nós trazemos uma missão para ser exercida no mundo, certamente essas ansiedades elas vão reduzindo, e nós vamos nos encontrando com a tarefa ao qual nós temos que exercer no mundo. E o Livro dos Espíritos nos dá sempre uma assistência sobre a questão da lei natural. O que é uma lei natural? A lei natural é a lei de Deus, e a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Só é infeliz quando dela se afasta. E a pergunta 920. O homem pode gozar da terra de uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Quando nós entendemos que a lei divina, ela não dá os saltos, ela é uma lei natural e que tudo vai acontecendo ao seu tempo, nós vamos ficando mais confortáveis. Nós não precisamos ser santos e nem vamos conseguir ser santos nesse momento da nossa encarnação. Mas se nós já conseguimos fazer aquilo que está dentro da potência das nossas mãos, nós já estamos certamente felizes, mesmo com as imperfeições que nós ainda trazemos em nossas mãos. O Espírito Hamed, que também é um grande conhecedor da alma humana, ele fala que a tua ansiedade não mudará o curso da natureza. Tudo acontece naturalmente, visto que as leis naturais ou divinas não promovem saltos, em consórcio com o Livro dos Espíritos, nem extrapolam os ditames estabelecidos. Então, se a natureza não dá salto e a gente não vai crescer de um dia para o outro, como que a gente vai proceder no nosso momento atual, visto que a gente está deparado com situações calamitosas no nosso mundo? A compreensão da lei natural, que é o estudo, e a prática do bem, que é o Evangelho. Kardec nos fala: amai-vos em primeiro, em segundo, instruí-vos. Quando nós amamos ao outro, nós não dependemos apenas de colocar a energia para nós, mas depositá-la em favor ao outro. Instruir-vos, o estudo, é aquele que não somente folheia ou decora as passagens, mas é aquele que nós conseguimos colocar dentro de nós mesmos, identificar aquela falha e tentar consertar essas nossas imperfeições. E Jesus nos mostra, na sua passagem do Evangelho, em João, quando ele encontra com a samaritana no poço. A samaritana, que até então acha estranho, porque Jesus ali era uma samaritana, eram povos não muito bem vistos na sociedade da época, e Jesus começa a conversar com aquela mulher no poço. Ela foi ali para buscar uma água, mas ela fica e recebe uma outra água, que é aquela conversa com Jesus. Ou seja, ela troca aquela água que ela estava buscando por aquele momento de conversa e de conforto com Jesus. Essa passagem de Jesus, ela vem alocar-se com o nosso tema de hoje, com o nosso momento atual. Qual a sede que nós estamos querendo matar da nossa vida? A sede do corpo ou a sede da alma? Muitas vezes aquilo que nos incomoda, aquilo que nos entristece, que nos deixa ansiosos, a gente quer buscar uma água para matar essas sedes, mas às vezes nós vamos buscando igual uma água do mar, que vem com aquela água com sal e nunca vai matando a nossa sede. A gente às vezes quer ser feliz, quer buscar uma paz, uma tranquilidade, aí a gente vai observar um vício, ou a gente vai buscar uma fuga, e aquilo vai desaparecendo da nossa estrutura de vida.
Mas quando nós buscamos essa passagem de Jesus, que é a verdadeira água, que é aquilo que o Evangelho nos traz, certamente nós vamos matando a nossa sede. Nós vamos entendendo que nós não precisamos competir para ser melhor que o outro, que nós temos o nosso espaço. Nós vamos compreendendo que nós não temos a condição de julgar, ofender as pessoas, porque nós também temos as nossas divergências. Nós vamos entendendo que aquele irmão que às vezes a gente tem um problema, um convívio familiar, ele está ali para aprender, assim como também nós estamos para aprender. Nós vamos vendo um outro valor através desse processo que a doutrina espírita nos coloca. Nós estamos reencarnados, não para estar num parque de diversões, mas para criar esse parque de luz na nossa vida futura, no nosso processo futuro. Então, as nossas sedes, nos livros mensageiros de André Luiz, existe um exemplo de Otávio. Otávio, ele teve um planejamento reencarnatório, ele deveria voltar à Terra, não iria consorciar-se no matrimônio, iria trabalhar na mediunidade, e os espíritos que o ajudaram no plano espiritual iriam voltar como seus filhos. Ele precisaria receber 6 espíritos órfãos. Quando ele chega ao planeta Terra, as dores, as inquietudes eram tantas, e ele dá valor para aquela água que não mata a sede. Ele dá valor para a água material. Ele foge de tudo aquilo que era compromisso espiritual, ele foge dos caminhos de bondade, de alegria, de amor na sua vida, e aqueles órfãos que chegaram em suas mãos, ele abandona, justamente para atender às suas exigências do campo sexual. E ele retorna em processos obsessivos muito complexos ao plano espiritual. E ele narra que ele desperdiçou um processo reencarnatório. Ele deixou aqueles espíritos que o ajudavam e não teve comprometimento com o seu trabalho ao qual ele seria desenvolvido. Então, por mais que a gente tenha um esquecimento do passado, mas a doutrina espírita nos mostra o que é o valor da nossa vida. Um corpo físico, um planejamento, uma família, um local, todos nós somos muito abençoados pelo momento que nós estamos vivendo. Por mais que a gente tenha visto um planeta Terra, e principalmente Brasil, em tantas turbulências, nós temos a condição de criar paz dentro de nós, de criar paz no local onde a gente vive, ou por onde a gente percorre. E assim, nós vamos buscando aqui uma finalização dessa senhora. Não sei se alguém conhece a história dela. Ela se chama Benedita Fernandes. Ela é conhecida como a Dama da Caridade. A Benedita Fernandes, ela era uma mulher que a gente nem tem assim muitas condições de falar sobre a estrutura familiar dela. Possivelmente foi uma família de escravos, porque ela nasceu em 1883 e desencarnou em 1947. E ela nasceu numa cidade no interior de São Paulo chamado Campos Novos de Cunha, e ela tinha um problema. Ela era taxada como louca. Aonde ela passava, ela gerava tanto problema com a sua loucura que ela era tirada da cidade. Então ela praticamente ficava circulando ali no interior de São Paulo com uma loucura imensa, atacando e até podendo gerar risco para as pessoas. Aonde ela chegava era problema. Nessa época não existia sanatório. Então o que se fazia? Pegava essas pessoas e colocava dentro das cadeias. Então, essa mulher foi mantida dentro de várias cadeias por causa do transtorno que ela gerava. Até que então ela chegou na cidade de Penápolis, e quando ela chegou, ela causou tantos transtornos, ela foi presa. Mas teve uma sorte, ou melhor, teve a bênção de Deus, quando ela viu que o carcereiro era espírita. E aquele carcereiro, observando com o olhar do coração, disse: essa mulher não tem loucura, essa mulher na verdade tem um caso de possessão. Era uma médium em desequilíbrio muito forte e estava com possessão, com subjugação, melhor dizendo. E aí ele começou um trabalho de passes com a sua equipe, com o seu grupo de amigos, e essa mulher foi apresentando muitas melhores. Ela foi encaminhada para a cidade de Araçatuba, os espíritas ajudaram e ela recobrou a sua condição. Ela ficou uma mulher tranquila, em paz, e nunca mais foi taxada de louca. E, utilizando a sua mediunidade, um espírito lhe disse: se você dedicar a sua vida às crianças, aos pobres e aos chamados de loucos, você vai estar curado.
Então, na cidade de Araçatuba, ela fundou a Associação das Damas da Caridade, fez uma creche para acolher as crianças. Nessa creche, as crianças acolhendo com muita dificuldade, ela saiu pela rua certa vez e viu um mendigo que era chamado de louco, morto perto do lixão, e os urubus já estavam chegando perto. Ela disse que depois daquela situação, nunca mais ela deixaria alguém ser chamado de louco e julgado pela rua. Ela começou a abrigar esses loucos dentro da sua casa. Foi fundado ali também um sanatório. E essa mulher então dedicou a sua vida, que era então chamada de louca, em amor, em paz, em caridade e benevolência. E para a nossa reflexão, aí tem algumas imagens, né? Essa primeira imagem são aqueles do sanatório que ela criou, e as crianças que estão aí com ela, mas as imagens são muito pequenas e fotos muito antigas. Existe um caso muito interessante que mostra um senhor que estava trabalhando, ele trabalhava como puxeiro. O que era o puxeiro? Nem eu sabia o que era esse nome. Uma carroça, e ele vendia peças de carne, miúdos de boi, pelas ruas. E ele vendia essa carne, e quando um dia ele não conseguiu vender tudo, e sobrou muita carne, então ele começou a andar pela periferia. Quando ele chegou na periferia, ele viu uma quantidade muito grande de criança, e aquilo gerava uma alegria, uma ansiedade nele, porque ele desejava ser pai e não conseguiu ser pai. E ele perguntou: por que vocês estão todos aqui? E eles falaram: olha, a gente mora aqui pertinho, a gente mora aqui do lado, nessa casa, uma casinha muito ruim. E ele falou: vocês já comeram, já tomaram café da manhã? E eles responderam: hoje não, a mãe mandou a gente aqui para fora, porque ela falou que vamos esperar por Jesus. Toda vez que faltava alguma coisa, ela falava para as crianças ir lá fora e falava: espera Jesus, que Jesus vai trazer. E ele, tomado de alegria, falou: então fala para sua mãe trazer a bacia, que Jesus chegou. E passou as carnes que ele tinha para ela. E ele voltou para casa e ele não contou isso para a esposa, porque a esposa sabia que ele gostava de uma caridade, mas não eram pessoas de posses. Ela contava as carnes que tinha e falava para ele, que ele era de poucas letras, quanto de dinheiro que ele tinha que trazer, porque senão ele ia dar para as pessoas. Aí ele saía da casa falando assim: tomara que eu não venda nada hoje, tomara que sobre para eu levar lá para a dona Benedita. E o caso interessante que acontece, ele saía com esse carro pelas ruas, as pessoas iam comprando, e milagrosamente as pessoas falavam: pode ficar com troco. Passava outro na frente: pode ficar com troco. Quando ele chegava e vinha que já tinha o dinheiro que a mulher queria, ele falava: agora eu posso ir para casa da dona Benedita. E ia e levava as sobras de carne que tinha. Passaram muitos anos depois, ele estava numa reunião muito doente, com câncer terminal, e foi ver uma reunião com o Divaldo Franco. E perguntou para o Divaldo: Divaldo, eu vou desencarnar? O Divaldo falou na lata: vai. E todo mundo assustou, porque o Divaldo falou na hora. Ele falou: mas não apavora não, porque quem mandou falar isso é uma senhora que está aqui do lado e manda agradecer pelas sobras. E ele fala: mas quem que é essa mulher? Que sobras? É a dona Benedita Fernandes. Ela agradece pelas sobras e está te esperando com os braços abertos no plano espiritual. Então, nos nossos momentos de ansiedade, que a gente tenha fé. A fé, assim como ela ensinou para as crianças, a esperar por Jesus. No dia da dor, no dia da dificuldade, no dia daquela coisa que toca o nosso coração e nos deixa para baixo, pensemos nessa frase: Jesus vai chegar e vai nos ajudar. E ele não vai chegar na figura dele, ele vai chegar na figura do pai, da mãe, do filho, de um amigo, de um telefonema. E possamos pensar na caridade, é a água da nossa vida. Esse homem, através de uma simples sobra, que até faltava para ele, foi a luz para a porta espiritual dele. Que nós possamos também entender a caridade não só como um benefício ao outro, mas benefício a nós mesmos. Que nós coloquemos essa luz para a redução da nossa ansiedade. Agradecemos a Deus por essa oportunidade abençoada a cada um de nós, e que Jesus esteja conosco e retorne aos nossos lares.